Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que acompanha esse vídeo dos meus estudos. Agora a gente vai estar fazendo uma análise dos métodos aplicados a listas e tuplas. Então, a princípio, vamos apresentar aqui algumas funções aplicadas para esses casos, né, que ambos são sequências de objetos. Tanto a gente consegue aplicar aqui tanto strings dentro das tuplas, floats, ints, né, todo tipo de dado comporta, tá? A princípio, vou mostrar para vocês, antes de tudo, eu vou entrar aqui no script, né, para não ficar só com minha cara aqui. Vou mostrar para vocês aqui no script, diretamente as listas e tuplas e qual a diferença delas. Aqui a gente tem as tuplas, tá? O que é uma tupla? Antes de tudo, a tupla é um tipo de sequência a qual os dados são imutáveis. Tudo que está entrando aqui na tupla não tem como mudar. Imagine isso no sistema, né? No banco de dados. Nome, CPF, número de telefone. Isso daí, esse termo em si, imagina até na tabela de Excel para ficar mais fácil, né? O termo nome, que está lá referenciado na primeira linha, podemos dizer assim, do Excel, ele é imutável. Você não quer que alguém chegue lá, mude e fica homem, ou então CPF, fica CPJ, esses termos são imutáveis, né? Seria basicamente ali aquela primeira linha da tabela do cabeçalho. Os nomes em si daquela coluna seriam listas, que elas são mutáveis. João, Fred, eles tiram uma pessoa ali, tira outra, né? Então, a gente tem as listas como dados imutáveis, que comportam essa manipulação. Tanto é que, se a gente for olhar os métodos aplicados aqui, as tuplas, praticamente não tem, porque os métodos, como a tupla não comporta nenhuma mudança, a tupla é definitiva, o dado que entra na tupla, ele não muda, né? Então, ou seja, não comporta input, por exemplo, do usuário, a colocar lá login sem, esse tipo de coisa, não vai ter em tupla, né? Porque a tupla ela é imutável. As listas não, quando entra em num banco de dados como lista, então a gente consegue ter essas variações, né? Então, vamos lá, pessoal. O que que a gente tem aqui dentro dessas aplicações? Até falando para eu terminar, que eu fiz até uns testes antes, para não fazer nenhuma grande cagada aqui, né? É, Quando a gente for rodar aqui, a gente tem aqui. Eu vou fazer os testes da seguinte forma: eu vou criar algumas variáveis dentro dessas funções só para provar o que eu estou falando, tá? Porque isso aqui a gente precisa mostrar na prática como é que executa, para não ficar só falando o que é, sem mostrar o que é de fato. Tup.count. Aqui, o ponto count, que é esse método aplicado, e entre em parênteses aqui tem o 4, ele basicamente ele conta a quantidade de objetos referenciados dentro da tupla, né? Então, aqui, se a gente está usando aqui a função count, ele tem que retornar a quantidade de objetos que tem aqui referenciado dentro aqui dessa função que está aqui entre parênteses. Aqui no caso eu coloquei 4. Quantos 4 teriam dentro dessa tupla? Basicamente tem um 4. Então tem que retornar um. Por obrigação tem que retornar um. Só para ficar claro que eu vou criar aqui uma variável teste para retornar essa função e eu vou printá-la aqui para provar para vocês o que eu estou falando. Não ficar só na conversinha, no hahaha. Aqui teste. E aqui tem que retornar, obviamente, o número um. Se não retornar um, tá errado. Aí retornou um. Tá vendo? Então, basicamente, esse primeiro termo aqui que a gente aplicou aqui no print é o termo, é o int um, né, no caso, o inteiro. É basicamente porque a gente fez o teste aqui e nós setamos uma variável teste igual a toy.count, está provando aqui que count realmente conta a quantidade de objetos 4 dentro dessa tuple, está contando um. Ótimo, perfeito. Agora, o index é uma parte que a gente referencia a posição ocupada pelo objeto dentro da sequência, ou seja, uma indexação. A indexação ela inicia do 1 à sequência, né? Por exemplo, aqui, o 1 está no zero, o 2 está no 1, o 3 está no 2, porque é a sequência que eu criei aqui é uma sequência já em série, né? Então acabou já a confusão. Mas o 5 vai ser o 4, por exemplo. Por quê? Porque as posições ocupadas aqui iniciam no zero e não no um. Se ficou confuso para você, mente aqui nos comentários, né? Se tiver alguém assistindo esse vídeo. É, Então, vou dar um exemplo aqui, né? Esse daqui estou indexando o 5, né? O 5 que ocupa a posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Se colocar aqui, teste igual. Bora lá, só para provar para vocês. Não ficar só no hahaha. Olha só. Limpo o terminal.
debug a posição 4, tá vendo? Falei. Então a gente tem aqui a posição 4 dentro dessa tupla, né? No caso aqui, na posição, o termo 5 se encontra na posição 4. Aqui a gente tem uma lista, né? L1 é igual a, tá, primeira obviedade, né? As listas são referenciadas, são aplicadas na sintaxe de colchetes, dentro dos separados por vírgulas, e as tuplas são criadas por parênteses e também divididas pelas vírgulas. A gente tem diferenciando um objeto do outro. Um ponto importante que nós temos aqui é que, por exemplo, a primeira lista, eu criei aqui uma lista, né, normal, L1 é igual a essa lista aqui, com esses objetos dentro, e o L1.copy ele copia, ele faz a cópia do L1. Aqui, a princípio, a gente setar, eu fiz aqui, L2 é igual a L1.copy. Então, a gente fez uma cópia aqui, o L2 tem os mesmos valores que estão dentro aqui de L1. Então, fizemos uma cópia e setamos essa variável. L1.clear e parênteses, ele limpa todos os elementos que está dentro aqui do L1 e o print e eu fiz um print aqui, né, do L2 só para mostrar para vocês que é a segunda posição. O L2 ele está referenciando os valores que foram copiados, né, porque aqui eu setei nessa variável. Ah, e se eu colocar L1 aqui? L1 aqui tem que estar vazio. Eu vou até provar aqui, porque L1 limpou aqui foi a última função que foi executada na aplicação dessa lista aqui, L1 tem que estar vazio. Se não tiver, não vai. Ele tem que estar vazio, né? Eu vou ter que retornar aqui uma lista sem nada. Isso, tá vendo? Então, por quê? Porque aqui a gente está aplicando essa função aqui que ele limpa todos os elementos. Clear, realmente limpeza. Então, vou bora lá para o segundo ponto, um ponto aqui que é o método append, né? O que, que diabos é o append? Append é basicamente ele adiciona um termo ali na lista, né? Append adiciona algum elemento dentro da lista. Nesse caso aqui, que a gente está aplicando, vai ser dentro de uma iteração. Usando outra função, que não é o método, não é nenhum método aplicado ali à lista tudo. A gente utilizou o range, que é um gerador de sequências, né? Para exemplificar aqui essa iteração especificamente, né? For in range 5, então aqui nós usamos a função range, estamos gerando um número de sequência que começa a zero até o penúltimo número referenciado, então de 0 a 4, na mesma lógica das posições da indexação. Então, o range tem 0, 1, 2, 3, 4, porque o zero é contado como a primeira posição, né? A mesma lógica da indexação, essa função range. Então, e a princípio a gente colocou L1.append, né? Então, o que a gente fez aqui nessa iteração? A gente iterou aqui range zero. Então, L1.append adicionou zero dentro aqui do append. Depois adicionou o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Que no caso aqui, à medida que foi iterando. Ah, Lucas, e aí, cara? Se a gente jogar esse print aqui, vai mudar alguma coisa? Pessoal, pela lógica, vai, né? Tá adicionando ali pela fórmula append. Tá vendo? Olha só, mas que bizarro, né? Eu printei o mesmo valor, a mesma variável L1, antes deu nada e aqui tá dando valor. Por quê? Então, bora lá, eu vou explicar. Primeiro que a leitura dos scripts, eles iniciam do início até o final, né? Até pelas linhas, né? Isso no final é meio lógico. Não é tão lógico, mas assim, a lógica é que ele vai ler, né? Quando a gente for rodar o programa, no caso do script, linha por linha, né? Até aqui a linha 18, a gente rodou tudo aqui, né? Então, até na linha 14, onde estava printando anteriormente, ele já tinha limpado, não tinha nada, mas depois continuou, iterou, o valor aí foi preenchido, apesar que não estava no terminal porque não estava printando, mas os valores são atribuídos, tá? Tem um debug que a gente faz aqui que a gente consegue ver tudo que acontece de fato. Mas, a princípio, aqui a gente printou essa variável novamente para retornar depois que rolou a append. Como é que rolou esse append, né? Por exemplo, zero aqui, n, ou seja, todas as variáveis dentro de for in range, todas as variáveis geradas pela sequência range, entre parênteses 5, né, ou seja, de range da indexação de 0 a 4, a gente terou a aplicação do append, no caso L1.append, a aplicação dessa função do n, que são os valores dentro de range, que é da sequência de 0 a 4, multiplicado por 2, né? Então, por isso que aqui tem que funcionar. Por exemplo, for in 0, então assim, 0 in range, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, vai ter uma aplicação de L1.append
0 vezes 2. Essa é a primeira leitura que roda no script. Segunda iteração, for in range até 5 uma sequência de 0 a 4, até 5 não, né? De 0 a 4, a quinta posição, podemos dizer assim. L1.append é um multiplicado por 2, né? Então a gente retorna aqui o 2. Aqui no caso, o 2 vezes 2, 1 vezes 2, depois 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8, vai retornando. Esse aqui é uma interação. A interação vai rodando os valores dentro de uma sequência, que essa sequência aqui ela é gerada exatamente na função da própria interação. Maluco, bizarro, mas é isso mesmo. Então a gente tem aqui essa aplicação, e aqui sim a gente printou esses valores agora, que está retornando a mesma variável que eu rodei o script, debuguei antes, ela trouxe valores diferentes, porque as aplicações foram em linhas diferentes. E isso pode gerar uma desgraceira dentro da vida do programador, imagino, que dependendo de onde que ela aplica essa fórmula, ela é aplicada de uma forma completamente diferente. Então depende da linha que a fórmula é aplicada, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou. Acho que esse vídeo que vai ficar longo, então eu vou ter que gravar até aqui, né? Só para deixar para aqui, eu já inteirei tudo, beleza, beleza. Vou até apagar aqui. Até aqui, ó. Deixa eu agora. Gravei até aqui. Só para a gente continuar isso na parte 2. Para a gente continuar isso em outro vídeo, tá? Para a gente conseguir dividir aqui, porque os métodos dos vídeos vão ficar muito grande, a já vai ficar muito chato e a gente não vai aproveitar. Mas a princípio é isso, tá? Stop share. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se eu tiver errado, falar alguma coisa ali que vocês acham que pode melhorar, tiver algum ponto de melhoria, avise aqui no comentário. Se você é programador, me dê dicas, porque eu estou estudando. Então, se tiver pontos ali que eu possa ser melhor, por favor, me fale. Porque há princípios que faz parte do estudo, né? Então, as análises, as aplicações dos métodos, os scripts que construí aqui, eles com certeza podem ter melhorias, né? A princípio, que eu estou explicando também ainda são os métodos. Eu pretendo gravar alguns desafios, tá? Para não ficar sair um pouco de funções, de importações, mais em breve. Eu vou terminar aqui os métodos, as funções aplicadas ali, as definições de funções também, para depois a gente construir alguns desafios juntos e conseguir trazer um pouco mais de empolgação nesses estudos, tá? Mas é isso, valeu.